Acredito que o filósofo russo Alexander Dugin se encaminha para se tornar um dos maiores intelectuais públicos do século XXI, talvez o maior intelectual público, dentre outros fatores por conta da sua visão geopolítica, pela sua análise historiográfica da política, que poderia se reduzir em uma contraposição de ideologias, segundo a qual a história do século XX seria a história do liberalismo se tornando hegemônico mediante a supressão de todos aqueles que o próprio sistema liberal elegeu como inimigos. Então a gente pode observar, por exemplo, na primeira metade do século XX, as potências atlantistas pondo abaixo a ascensão nacionalista por todo o mundo, né? Getúlio Vargas no Brasil, até Francisco Franco Salazar na Península Ibérica, e enfim, outros nomes mais polêmicos que não convém estar aqui, né? Na sequência, segunda metade do século XX, o liberalismo trata de pôr abaixo a União Soviética e todos aqueles que ainda carregavam um anseio por qualquer forma de autonomia nacional. E por mais que isso pareça distante, por mais que imersos na alienação a gente sinta que a história em nada impacta nas nossas vidas, na condição de habitantes de um país de cuja autonomia foi completamente suprimida pelos interesses apátridas do grande capital e das elites, a gente deveria entender que a luta contra o liberalismo também é nossa. Afinal, o liberalismo se tornou hegemônico não só no âmbito das ideias, mas também das estruturas práticas e sobretudo aqui no Brasil, onde a gente vive essa falsa ilusão da democracia das elites, da falsa democracia das elites, de que votando nesse ou naquele candidato a gente vai conseguir buscar um futuro melhor, ou pelo menos uma proposta diferente, quando na verdade tudo que a gente viu até agora foi mais do mesmo. A gente viveu 13 anos de um governo de esquerda que chegou no poder supostamente com a proposição de implementar medidas sociais e promover reformas estruturais que mudariam as contingências sociais do Brasil, mas que mesmo antes de assumir a diligência do nosso país, abdicou de tudo isso através de uma carta aos brasileiros encomendada pelo Fundo Monetário Internacional, que inclusive foi o responsável por prescrever toda a política econômica que o PT seguiu durante todo o tempo em que se manteve no poder. Tempo esse durante o qual se promoveu todo tipo de burocratização da vida do pequeno empreendedor e do funcionário público, que são os responsáveis por levarem esse país adiante. E nada se fez contra os banqueiros que são responsáveis por espoliar o nosso povo e por nos escravizar mediante os juros e a dívida. Nada se fez contra a dívida externa do Brasil, que cresce a média de 2 bilhões por semana, tirando todo o investimento que poderia ser feito no nosso próprio país para que o brasileiro continue trabalhando para estrangeiros. Isocronicamente, o PT também promoveu uma série de medidas que vinham no sentido de subverter os valores nacionais, de promover todo tipo de identitarismo abjeto em detrimento das pautas que são verdadeiramente sociais. E como consequência, esse ódio institucionalizado aos valores do povo e ao tão demonizado cidadão de bem, nós elegemos esse governo que hoje está aí presente, que, embora tenha se eleito mediante a promessa de suprimir a degeneração moral, nada faz de concreto contra ela e ainda é declaradamente entreguista, faz às vistas de todos aquilo que os governos anteriormente faziam de forma envergonhada, entregar o Brasil ao estrangeiro e atuar de acordo não com os interesses nacionais, mas de acordo com os interesses do sionismo internacional e do americanismo que tomam conta desse país. Eu imagino que quem acompanhou com atenção o episódio da prisão criminosa e arbitrária do intelectual francês Alain Soral entende bem pelo que a gente está passando hoje na contemporaneidade. O que a gente vive é uma falsa ilusão de liberdade dentro desse liberalismo totalitário e hegemônico, em que a gente pode se contrapor ao sistema, mas tão somente à medida em que a gente é parte do sistema. É impossível romper com aquilo que nos foi colocado em vigência através de estrangeiros e que nos é forçosamente imposto. A gente vive a concretização jurídica daquele ideal prescrito por Karl Popper, do paradoxo da tolerância, que é um conceito muito similar ao centralismo democrático. A gente pode discordar do sistema vigente, a gente pode teoricamente ser antiliberal, tanto na economia quanto nos costumes, mas somente à medida em que a gente for um grupinho de pessoas estranhas no seu canto, para que a gente possa ser ridicularizados pela mídia, como fizeram com Enéas Carneiro, como fizeram com o Brizola. E assim que a gente ameaça se tornar hegemônico, vem o sistema jurídico, vem a força policial, vem todos os meios pelo qual o Estado neoliberal pode nos deter para impedir que a gente dê continuidade ao nosso projeto de forma concreta. E por isso eu venho hoje, através desse vídeo, fazer mais do que uma apologia da nossa agenda nacionalista e antiliberal, mas de alertar, sobretudo, aos nossos queridos leitores que estão agora assistindo esse vídeo, sobre as pessoas que hoje estão tentando fazer algo de concreto para mudar a atual conjuntura nacional, estão lutando contra
esses partidos que não se permitem mudar e que não abrem margem para o diferente, que não conseguem tolerar uma visão verdadeiramente nacionalista do que é o Brasil, que negam a nossa vocação imperial de ser uma grande nação e que querem nos manter aprisionados embaixo do sistema financeiro internacional. E sem qualquer interesse eleitoral, porque eu não sou cabo eleitoral, não apoio nenhum partido e nem tampouco apoio ideias, porque ideias não realizam nada. Apoio pessoas. Defendo uma política personalista porque nós, brasileiros, que reelegemos um ex-ditador Getúlio Vargas, somos personalistas e gostamos de pessoas e não de ideias abstratas, por mais bonitinhas que sejam. Para falar com vocês sobre uma injustiça que se acomete gravemente no momento contra o meu amigo pessoal, André Bicho Solto, que é candidato a vereador pela cidade de São Paulo e está sendo boicotado por dentro do PDT, o partido pelo qual ele se elege. Um partido que é supostamente herdeiro do legado trabalhista de Getúlio Vargas, de Leonel Brizola e de Darcy Ribeiro, de João Goulart, mas que parece não conhecer os próprios fundadores e os próprios fundamentos intelectuais legados por figuras como, por exemplo, Alberto Pasqualini, que para eles devia ser um fascista, né? O próprio Ciro Gomes, hoje aí, brincando de ser candidato à presidência, parece estar fazendo um esforço enorme no sentido de desagradar o próprio eleitorado, posando com todo tipo de agente progressista identitário que em nada mais representa o nosso povo. Esse partido que se autodeclara trabalhista, mas que não cessa de se colocar contra os valores do nosso povo. Esse partido que deu palanque para Tabata Amaral se eleger como deputada federal e votar junto do governo mais neoliberal da história do nosso país a favor da reforma da Previdência, como ela vai votar junto com esse governo inúmeras outras vezes, vocês podem ter certeza. Esse partido que, inclusive, isso foi um episódio maravilhoso, né? Esse partido que foi responsável, em parte, por privatizar a água do Brasil, e que o Ciro Gomes veio anunciar depois no Twitter que leu a proposta, e que não vai emitir opinião, afinal ele só leu depois que o partido dele já tinha votado a favor da privatização da água, não é mesmo? Esse partido, ontem, de forma absolutamente inconstitucional, votou por unanimidade em uma comissão de ética pela retirada da já dada continuidade candidatura do camarada André Bicho Solto para a vereadoria de São Paulo. O segundo candidato mais votado da pré-campanha, que tem se despontado pela sua espontaneidade, andando nas ruas com o celular na mão, conversando com o povo, perguntando o que o paulistano quer para sua cidade, entendendo as demandas reais do povo nas ruas, entendeu? Ele está sendo veementemente perseguido por ser trabalhista em um partido trabalhista. Então eu passo aqui para deixar a todos esse importante recado de que a gente faça o possível para se mobilizar nesse momento e para dar um recado a essas elites que não querem que o povo chegue ao poder. Então segue aqui na descrição ou nos comentários desse vídeo as redes sociais do André Bicho Solto e vamos fazer pressão o quanto a gente puder. Se tiver o contato de qualquer grande nome da diligência do PDT em São Paulo, liga para ele. Vamos fazer pressão e vamos mostrar que a gente quer nacionalistas, num partido nacionalista, trabalhando em função das demandas do povo nas vereadorias de todo o Brasil.